De acordo com dados do Ministério da Agricultura e Pecuária, o Brasil conta com mais de 1 milhão de propriedades produtoras de leite. Em 2023, a captação no campo totalizou 24 bilhões e meio de litros, um avanço de 2,5% na comparação com 2022. As informações são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O ano de 2023 consolidou a região sul como a maior produtora de leite do país, responsável por 40,7% do leite formal brasileiro. Essa liderança foi reforçada com uma diferença de mais de 4 pontos percentuais em relação ao Sudeste, que agora representa 36,1% da captação nacional. Já o Nordeste foi a região que teve o maior crescimento percentual em 2023, com alta de 10,3%. A captação na região corresponde por 8,4% da participação total nacional. Minas Gerais se manteve como o maior estado produtor, apesar de um recuo de 0,6% na produção, com cerca de 5 bilhões e 800 milhões de litros. Na sequência, aparece o Paraná com aproximadamente 3 bilhões e 600 milhões de litros produzidos. Enquanto isso, Santa Catarina assumiu a terceira colocação com 3 bilhões e 200 milhões de litros, superando o Rio Grande do Sul, que terminou ano passado em quarto lugar, com produção de pouco mais de 3 bilhões e 150 milhões de litros. E o primeiro semestre do ano passado, foi marcado por melhores resultados para o produtor de leite. Mas nos últimos 6 meses de 2023, o cenário observado foi bem desafiador em termos de produção, com quedas consecutivas nos preços recebidos. E para entender melhor os desafios desse mercado, eu converso agora com a pesquisadora da área de leite do CPEA, a Natália Grigol. Boa tarde, Natália. Obrigada por nos atender hoje, hein? Boa tarde, Priscila. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Ô, Natália, a gente viu o Rio Grande do Sul, cair da terceira para a quarta colocação entre os maiores produtores de leite em 2023. Com toda a situação, das chuvas, das enchentes, qual que é o futuro da atividade no estado que você está enxergando? Olha, o Rio Grande do Sul, ele tem um potencial muito grande dentro da pecuária leiteira. A gente está falando aí de uma atividade que é bem estruturada no estado, A gente tem uma estrutura industrial também bastante interessante, uma parcela importante do cooperativismo, unidades de produção que são muito vinculadas à mão de obra familiar. Então, temos aí também um exemplo bem agregado, da questão do fator trabalho dentro dessas propriedades. Então, é um estado que tem realmente uma vocação na produção de leite, o faz com qualidade, e é lamentável, a tragédia que a gente tem observado e as perdas, na produção de leite, na comercialização dos lácteos aí desse último mês. Mas eu acredito que a gente está falando, de um setor que ele é pujante e que ele pode se restabelecer. A gente tem contato, com os agentes da cadeia aí do Rio Grande do Sul e realmente, nesse início, no começo aí das enchentes, da tragédia, houve muita dificuldade para essa adaptação, mas houve rapidamente, uma mudança aí de estratégia. Claro, envolve um custo muito maior, principalmente o custo logístico para fazer acessar aí tanto as fazendas, receber os insumos, quanto também na comercialização de lácteos. E eles têm se estruturado para driblar, essas condições. Agora, as perdas realmente estruturais, elas ainda não foram calculadas. E a única coisa que a gente sentiu, como efeito direto no mercado, foi realmente um fortalecimento, do movimento de alta nos preços do leite agora para maio. Então, conversando aí, a gente tem até o momento apenas o preço de abril, fechado, o preço do leite captado de abril fechado, que é um preço que também vem em queda. A tendência para maio, ela acaba, se fortalecendo essa alta, então existe uma expectativa de que o preço ele suba em maio, além das intensidades que a gente observou aí nos últimos meses, muito por conta de uma redução da oferta no país todo e uma dificuldade grande, de se restabelecer a produção no sul do país, e em especial no Rio Grande do Sul. Então, houve sim uma movimentação do setor nacional como um todo, frente a essa diminuição da oferta,
diminuição pontual aí, né, dessa oferta do Rio Grande do Sul, e também é um movimento de especulação, né, Priscila, porque a gente começa a observar essa nova organização no setor diante disso, e também da incerteza de saber como que isso reflete. Então, imediatamente, o efeito que se observa é realmente um fortalecimento da tendência de alta para o preço de maio. O preço de junho, existe uma expectativa também que ele possa ser afetado, permaneça aí numa tendência altista, porém, o setor ainda é bastante reticente, bastante preocupado em como fazer a transmissão dessa valorização dos preços do leite cru no campo para os derivados, já enxergam aí com um pouco mais de cautela, né, a partir de junho. Então, a expectativa é que ele possa, esse movimento de alta, ele atinja um pico em maio, mas possa perder força daí para frente. Mas, com certeza, né, é reflexo da importância que o Rio Grande do Sul tem na produção de leite, né, e, infelizmente, não avaliar, a gente não tem ainda condição de avaliar qual é o impacto estrutural, né, dessa tragédia na atividade, causam essa certa incerteza, né, e traz também esses movimentos de especulação. Agora, falando do Nordeste, né, que por outro lado foi a região que mais cresceu no ano passado, quais é que foram os motivos, né, desse impulsionamento do setor no Nordeste? Existe também, né, a questão do fator trabalho, fator mão de obra, né? A gente vê a produção leiteira é uma produção que ela é muito intensiva em mão de obra, ela exige aí vamos dizer assim, uma dedicação, né, uma mão de obra dedicada. Então, a gente tem, né, essa questão da produção familiar, né, o Nordeste também conta com esse perfil na produção leiteira, mas a gente também tem o efeito da demanda, né, então, quando a gente observa a relação que o consumidor tem com os produtos lácteos, a gente vê que existe um consumo mais tradicional dos produtos lácteos na região Sudeste e Sul. Tanto que o aumento da renda, né, nesses estados faz, lógico, com que o consumo aumente, mas numa proporção menor que o aumento da renda no Nordeste faz com que esses produtos aumentem. Então, vamos dizer assim, se aumenta, né, a renda das famílias nordestinas, elas vão procurar produtos lácteos com grande intensidade. Então, ao passo que esse poder de consumo vai crescendo, né, é natural que também a oferta vá se ajustando a isso. Então, quando a gente observou lá em 2022 que houve uma redução, né, da produção de leite, os estados do Nordeste continuaram no movimento de alta. Isso tem muito a ver, né, com esse crescimento da demanda também, o hábito, né, da população brasileira mais urbanizada, que vai consumindo aí produtos com alimentação mais fast food, mais serviços de alimentação, né? Então, a gente tem também essa tendência do crescimento da produção a acompanhar o aumento da demanda, e a gente vê isso acontecendo no Nordeste, e eles se preparando, né, para aumentar aí esse portfólio de produtos regionalmente. Tá certo, excelente, Natália. Obrigada aqui pela sua participação com a nossa audiência. Te desejo ótima sexta, bom fim de semana. Obrigada, eu que agradeço, Priscila, para vocês também, um bom final de semana, né? E feliz Dia do Leite para todos os produtores de leite que trabalham aí incansavelmente, né, nesse setor.